Deus, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, e aquela visão, meu Deus, que o Senhor deu, Pai, que se concretize, Pai. E tudo que Satanás projetou, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus. Sim. Todos os dias nós estamos com propósito, irmãos, de oração. Ao meio-dia. Ao meio-dia, você pode colocar o seu despertador para estar orando. Além disso, nós temos passado para os grupos, não sei se os irmãos têm participado, né? Uma oração às 9 horas da manhã, meia hora de oração, 9 horas da noite, isso. De 21 às 21h30, nós temos oração. E depois, está sendo 11h30, né? De 23h30 até meia-noite, oração a nível nacional, ok? Nós sabemos, alguns irmãos, olhe bem, alguns irmãos estão falando assim, pastor, mas é normal que venha a perseguição à igreja, pastor. É normal, precisa acontecer. Então, irmão, o que eu quero dizer para você é que pode até vir, mas eu não vou assinar embaixo. Eu não vou assinar embaixo para invadirem as nossas igrejas. Você já pensou, você está cultuando aqui e entrar um grupo de pessoas aqui e bagunçar aqui o púlpito, bagunçar, até agredir você? Meus irmãos, isso não existe. Não é? Pelo que está se desenhando, você já pensou, a gente está cultuando aqui e entrar um grupo de homem e mulher com a bunda de fora e com os peitos de fora aqui, né? Pelo amor de Deus, gente. A gente não pode assinar embaixo. Pode vir a perseguição? Pode. Mas eu não vou assinar embaixo. Vou? Não. Então, eu quero que você, né, pense não uma vez, nem duas, mas 10 vezes, né, antes de votar. Ok, irmãos? Vamos lá. A Bíblia diz lá no capítulo 3 de João. Vamos abrir a Bíblia. Semana que vem, que vai trazer a palavra é Ícaro, e a outra semana já vai ser a irmã Linda. Ok? É isso aí. Vamos ouvir os irmãos, os pregadores aqui também. Capítulo 3 de João. João, capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Príncipe dos Judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo. Jesus muda o rumo da conversa, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode ser um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo fala conosco nesta tarde e que possamos entender o teu propósito, o propósito para o qual essa palavra está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sabe, irmãos, esse encontro com Nicodemos é um encontro que ele tem por trás, no seu contexto, algo muito interessante, porque nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer, nós estamos falando aqui de um homem que era mestre em Jerusalém, ele era mestre em Israel, ele é uma espécie de rabino, e ele encontra-se com Jesus, e ele reconhece até mesmo, né, que ele diz assim: olha, Senhor, eu sei que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com essa pessoa. E Jesus, ele dá uma virada, né?
de 180 graus no rumo da conversa, porque Jesus, ele já sabia quem ele era. Então, ele agora começa a apresentar para Nicodemos um outro aspecto da vida. E ele vai confrontar Nicodemos com relação à mudança que nós todos, como seres humanos, temos que experimentar, que é uma mudança proveniente do Espírito Santo. Nicodemos conhecia até aquele momento ele tinha uma instrução da lei. A lei, ela dizia para mim, até hoje diz para mim e para você, como é que eu devo me comportar. Falava a respeito do comportamento, a respeito da condução moral que todo ser humano tinha que ter. E há alguns textos, a lei, ela vai falar sobre a questão de como se devia cultuar. Mas Jesus, agora, ele traz para Nicodemos um outro aspecto, que é o aspecto do nascer de novo. O aspecto do nascer de novo. E quais são as implicações do nascer de novo? Do experimentar o novo nascimento. Então, Nicodemos, ele vai ter a oportunidade de ter ali um curso básico, né, de teologia sobre o novo nascimento. E aí Jesus então vai explicar para ele que esse novo nascimento tem algumas implicações. Quais são então as implicações desse novo nascimento? Então a primeira coisa que Nicodemos, fica claro para Nicodemos, é que para que uma pessoa nasça de novo, ela precisa enxergar o reino de Deus, porque se ela não nascer de novo, ela não pode enxergar, ela não pode ver, ela não consegue entrar no reino de Deus. Então Jesus estava dizendo: olha, Nicodemos, você foi instruído na lei, mas para que você tenha acesso ao novo governo que está se estabelecendo, você precisa nascer de novo. Nicodemos entra em parafuso, por quê? Porque, meus irmãos, como é que pode alguém nascer de novo se a pessoa já é idosa ou idoso, né? Ou como é que eu posso nascer de novo se eu sou um adulto? E aí Jesus vai dizer para ele assim, olha, versículo 5. Na verdade, te digo que aquele não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós todos, Jesus então vai dizer para ele assim, olha, para nascer de novo, você precisa primeiro nascer da carne, para depois nascer do Espírito. Todos nós, todos os seres humanos, nasceram de quê? Da carne. Aí ele vai dizer assim, ó, nascer da água e do Espírito. Alguns pastores defendem que seja, com esse nascer da água, seja nascer do batismo nas águas, gente. Eu tive um professor de teologia que ele disse o seguinte, que esse nascer da água é nascer do ventre, porque todos nós nascemos do ventre, tá? E aí, tanto que Jesus fala então, ele vai logo em seguida vai dizer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí, ele vai dizer assim, o vento sopra, e é isso que eu quero frisar nessa tarde, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. E aí, Jesus está trazendo para Nicodemos um outro aspecto do novo nascimento, uma outra implicação do novo nascimento. Né? A primeira é que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. A segunda é que não basta só nascer da carne, tá? Porque se eu só nasci da carne, eu não tenho acesso ao reino de Deus, eu não tenho acesso a esse reino de Deus. E a terceira coisa que Jesus vai dizer é que quando você nasce de novo, você perde o controle da sua vida. Forte isso, né? Quando você nasce de novo, você perde os que verdadeiramente nasceram de novo. Você tende a perder o controle da sua vida. E aí Jesus vai dizer assim,
Como é que isso se evidencia? Como é que isso se evidencia? Isso se evidencia, meus irmãos, quando eu não sei para onde vou, eu não sei de onde vem, como diz o texto, né? Nem para onde vou. Por exemplo, hoje eu estou aqui em Cruz das Almas. Mas se você perguntar para mim, se algum dia eu pensei em estar em Cruz das Almas, eu ia dizer para você, não. Estive em uma outra cidade chamada Brumado. Se você perguntasse para mim onde, se um dia eu imaginava estar em Brumado, passei um dia nessa cidade chamada Brumado e falei assim para Deus. Eu era seminarista ainda. Eu falei assim, eu gostei da cidade, achei bonitinha. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor me trouxesse para aqui, bem que eu ia gostar. Pronto, foi a minha oração. Anos depois eu estava morando em Brumado. Ok? Então, quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, o desafio maior nosso é esse, de submetermos a direção da nossa vida ao Espírito Santo. E essa característica só é evidente em quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo vai ser guiado pela razão. Quem não é nascido de novo vai olhar, ele vai somar 5 mais 5 dá 10. Então, eu vou decidir por aqui. Quem é nascido do Espírito é capaz de se lançar sem saber o que vai acontecer. Quem é nascido do Espírito é capaz de ouvir a voz de Deus como Abraão fez. Ele diz, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E aí ele sai. Quem é direcionado pelo Espírito é capaz de dar passos sem saber o que vai acontecer. Agora a pergunta que eu quero fazer é, você é essa pessoa? Você é esta pessoa capaz de submeter a sua vida ao direcionamento do Espírito Santo, de forma que ele possa controlar totalmente? Não é? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Mas quem é nascido de novo, aprende a submeter a sua vontade. E eu quero, nessa tarde, perguntar para você. Você tem alguma decisão importante para tomar e que você precisa dizer para o Espírito Santo aqui, Espírito Santo, essa decisão é tua na minha vida. Você está disposto a dizer para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu me submeto e eu permito que você sopre a minha vida. Eu permito que você sopre a minha vida para onde você quiser. Né? Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, se isso não acontece, né, na nossa vida, é sinal que nós ainda controlamos tudo, que ainda não nos desarmamos para dizer para ele, Senhor, faz o que tu queres. Quem aqui já foi usado por Deus numa determinada área? Quem já foi usado por Deus numa determinada área aqui na sua vida? Qualquer área. Pois é. Quando Deus te usou, você continuou a desenvolver a forma como Deus te usou? Tem pessoas, por exemplo, que eu conheço que falam assim, pastor, Deus já me usou em profecia, mas eu não quero o dom da profecia, porque é muito árduo. Deus já me usou para ser usado em revelação, o que a gente chama de revelação, mas é o dom do conhecimento. Por exemplo, eu chegar para Ju aqui, dizer assim, Ju, Deus me mostrou isso na sua vida. E aí, tem gente que fala assim, eu não quero ser usado por Deus, nesse sentido. Tem gente que Deus falou já, olha, eu quero te usar para sair pelas nações. E a pessoa diz assim, eu não quero sair daqui. Entende? Então, esse
esse direcionar do Espírito Santo é justamente você se despir da sua vontade e dizer assim: Espírito Santo, o que o Senhor mandar eu fazer, para onde você me soprar, eu vou. Entende isso? Esta é uma cidade que eu amo, né? Levei um tempo, vou confessar meu pecado aqui aos irmãos. Quando eu cheguei aqui, a realidade que eu encontrei era uma realidade muito diferente. E eu levei um tempo para conseguir me ajustar e me adaptar à cidade. Mas, hoje, eu entendo que esse é o lugar que Deus nos plantou. Amo a cidade, amo o clima dessa cidade. Mas se Deus disser assim, vai, a gente tem que obedecer. Somente isso. Então, a minha pergunta nessa tarde para você é: você tem coragem de submeter sua vida ao Espírito Santo e dizer assim: pode falar, pode me soprar para onde o Senhor quiser? E, irmãos, eu estou falando de níveis de soprar em termos de lugar, mas, por exemplo, quem aqui tem coragem de você estar em casa, por exemplo, e o Espírito Santo diz assim: olha, sai agora e vai na casa de fulano de tal? Né? Esse nível de soprar, é isso que Jesus está dizendo. Quem nasce de novo, que tem um novo nascimento dentro de si, que o Espírito Santo está dentro dele, dentro dela, ele é soprado, porque agora é o Espírito Santo quem conduz. Vocês lembram de Jesus? Né? Eu gosto muito de citar esse texto quando eu falo da direção do Espírito Santo, porque vocês vão perceber no capítulo 13, depois vocês vão olhar, no capítulo 13 de Mateus, a Bíblia diz assim, que Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. Mas no capítulo 4, a Bíblia já diz assim: e foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, nascer de novo significa submeter a sua vontade ao Espírito Santo de forma incondicional. Nesse culto refúgio, talvez você tenha vindo aqui hoje e Deus está dizendo para você: você tem se atribulado muito, você tem se preocupado muito, você tem tido preocupações grandes, quando na verdade você simplesmente deveria deixar sua vida sob o meu controle. Somente isso. Se nós aprendermos a deixar a nossa vida, viu, Érica, sob a direção do Espírito Santo, nós vamos nos preocupar menos. Nós vamos nos desgastar menos. Nós vamos ter uma vida melhor, porque nós sabemos que quem está direcionando a nossa vida, ele tem o melhor e ele sabe fazer o melhor. Amém? Então, nessa tarde, eu quero mais uma vez te perguntar: você está disposto a entregar o controle nas mãos dele e saber descansar nele, obedecer? Sabe, irmãos, às vezes, ter essa dependência do Espírito Santo é você estar indo aqui e de repente a tua vida, ela dá um giro e você toma um rumo que você diz assim: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Não era isso que eu tinha planejado, não era isso que eu pensei. Mas você sabe que quando você está direcionado pelo Espírito Santo, você sabe que ele está conduzindo você para o melhor lugar do mundo, para pastos verdejantes, para o lugar aonde ele quer. Amém? Então, nessa tarde, você pode se colocar em pé nessa tarde e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero entregar tudo nas tuas mãos, eu quero submeter tudo à direção do Espírito Santo na minha vida. Faz o que tu queres, faz aquilo que tu queres. Põe a mão sobre o seu coração nessa tarde.
E vamos dizer isso para Ele. Pai, nessa hora eu quero te agradecer por esse culto refúgio. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque Tu és bom. E eu quero te agradecer porque nós nascemos de novo. Quero te agradecer porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. E quero te agradecer porque nós podemos, Senhor, de livre e espontânea vontade, submetermos a nossa vontade à vontade deste Espírito que habita em nós. E nessa tarde, Senhor, talvez tenham pessoas que têm se preocupado tanto, Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que talvez nem entendam por que determinadas coisas estão acontecendo. Mas um dia essa pessoa orou e disse: Senhor, eu submeto a minha vontade, a tua vontade, a vontade do Espírito. E eu quero te pedir, Senhor, que levante estes homens e mulheres que aqui estão. Pai, que sejam pessoas que ao acordar, ao deitar, digam para o Espírito Santo: Espírito Santo, me direciona. Que sejam pessoas que o Senhor possa soprar literalmente o Senhor possa soprar, não para onde essa pessoa quer, mas para onde o Espírito Santo quer. Para onde o Espírito Santo quer. Oh, aleluia! Nós tomamos nessa tarde, Senhor, esta decisão. Sopra, sopra, sopra. Assume o controle absoluto. Assume o controle absoluto. As nossas vontades, nosso querer estão diante de Ti, Senhor. E nós te pedimos, aguça a nossa sensibilidade para ouvirmos esta voz do Espírito Santo em nós. Aguça a nossa sensibilidade para, se formos para a direita, seja o sopro do Espírito. Se formos para a esquerda, seja o sopro do Espírito. Se for para recuar, seja o sopro do Espírito. Se for para ir para frente, seja o sopro do Espírito. Em todas as coisas, nesta tarde, Senhor, nós queremos viver como alguém nascido de novo, soprado, direcionado, orientado pela voz do Espírito Santo que habita em nós. E antes de tomarmos, Senhor, qualquer decisão na nossa vida, nós possamos primeiro perguntar ao Espírito Santo. E com certeza nós viveremos todo o extraordinário do Senhor para nós, em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, nesta tarde, entendi tua palavra e eu decido submeter a minha vida, as minhas decisões, o meu destino, à direção do Espírito Santo. Amém. Você pode aplaudir ao Jesus. Aleluia. Ok, irmãos, hoje à noite começa a nossa campanha da Arca da Aliança. Nós vamos, no culto da vitória, você vai poder trazer foto, você vai trazer pedido e vai colocar aqui, tá? Durante 7 semanas, em nome do Senhor Jesus, e vamos estar orando juntos. Todos os cultos nós vamos colocar os pedidos, quem trouxer mais, e nós vamos nos reunir aqui na frente e vamos estar intercedendo em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar então, já são 12:10, 1:10, e eu quero que você que tem propósitos de oração na quarta-feira, 12:00, vem aqui para a gente orar, orando por você em nome de Jesus. Você tem vindo às quartas-feiras e tem colocado algum propósito diante de Deus, pode vir à frente em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé para a gente finalizar. Amém. Deus é o Deus que faz todas as coisas. Amém? Então exerça nesse momento sua fé em nome de Jesus. Pai, oramos a Ti, Pai. Eu quero, nesse momento, representar aqui a vida do André, da mãe do André. Pai, o Senhor é o Deus que pode reverter aquele AVC. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que agora, ó Deus, o organismo dela comece, Senhor Deus, a espalhar, ó Deus, a tirar, Senhor Deus,
toda obstrução. Pai, em nome de Jesus, meu Deus amado, faz o milagre, que ela não tenha sequela alguma. Restaura agora a voz, restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus, restaura a fala, o raciocínio lógico, restaura os movimentos das mãos, das pernas, restaura agora, Pai, em nome de Jesus, e que ela possa testemunhar do milagre que o Senhor fez na vida dela, em nome do Senhor Jesus. Oramos a Ti pela vida, ó Deus, das Tuas filhas, Teus filhos, e declaro nessa tarde, Pai, que aquilo que eles vieram diante do Senhor com propósito para orar, para colocar diante de Ti, que abra-se os céus e as portas se abram, o Senhor possa mudar histórias, mudar destinos, mudar, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado, abrir portas onde precisa ser aberto, dar instrução a quem precisa de instrução, em nome do Senhor Jesus. Pai, que aquilo que o teu filho e a tua filha veio colocar diante desse altar, o Senhor possa honrar o seu pedido, Pai, em nome de Jesus. E eu oro a Ti para que os céus se movam ao favor dos teus servos e das tuas servas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito sejam sobre tua vida agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.